Fala pessoal, como é que vocês estão? Seguinte, tem umas pessoas que estão me mandando alguns comentários, tá? E eu preciso fazer alguns esclarecimentos em relação aos vídeos que eu já postei anteriormente, principalmente envolvendo o lance da censura. Se você quiser assistir o vídeo, foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, onde eu falava sobre censura, né? E qual que era a minha relação com relação ao ato de se censurar, tá? O problema é que o fato de eu ter dito que a censura, assim como a prisão, era uma forma válida de se cercear a liberdade de uma outra pessoa, dependendo do que essa pessoa está fazendo e dependendo das consequências dessas ações ou do seu discurso, sim, a censura era válida, dependendo do que ela está dizendo e dependendo das consequências. Não quer dizer que eu seja a favor da censura de forma irrestrita. Da mesma forma que eu não sou a favor da prisão de forma irrestrita e da mesma forma que eu não sou a favor da liberdade de forma irrestrita. Tudo depende do contexto. O problema é que tem algumas pessoas que estão chegando aqui no meu canal dizendo que eu sou a favor do STF, que eu sou a favor do Alexandre de Moraes, que é uma galera que não viu meu último vídeo falando sobre o diagrama de Nolan, é uma galera que pensa de uma forma binária, pensa de uma forma dicotômica, pensa de uma forma primitiva, que não faz a mínima ideia do que é, primeiro, você ser a favor de alguma coisa e outra, você defender o ministro do STF. Vamos lá, vamos começar. Qual que é o problema que está acontecendo hoje, principalmente envolvendo os ministros do STF? Criou-se toda uma história, é aquele negócio, quando você quer montar uma seita de gado, quando você quer montar uma seita de seguidores que segue você, né, de uma forma assim, burra, né, é muito importante que vocês tenham um inimigo a ser combatido, né? Agora, a galera que está lá plantado nos quartéis querendo intervenção militar, não tem apenas o comunismo, o socialismo e a esquerda como inimigo. Hoje eles elegeram-se o STF como inimigo a ser combatido, entendeu? Como se o problema do Brasil fosse somente o STF, como se eles fossem o diabo na terra. Tá. Tirando isso como em questão, o STF é um problema? É um baita de um problema, principalmente o Alexandre de Moraes, que ele é um... dependendo do que eu falo aqui, eu posso até ser preso. Por quê? Dependendo do que acontece, né, se por um acaso alguma coisa acontece dentro, digamos assim, dentro dos aposentos do STF, dentro do prédio, dentro do que é considerado fisicamente o STF, eles podem agir de forma autônoma, sem a necessidade ou depender da tripartição de poderes, né? Só que o que acontece? Por algum motivo, razão ou circunstância, eles decidiram que o que acontece na internet seria o mesmo que acontecer dentro do STF. Ou seja, se alguém falar alguma coisa, tecer alguma crítica ao Alexandre de Moraes, inferir a ele ou a qualquer outro ministro do STF palavras de baixo calão, falar que, por exemplo, que os caras não representam a justiça, começar a falar muitas coisas que colocam a credibilidade do STF em risco, eles podem simplesmente te ferrar sem a necessidade a necessidade de esperar alguma coisa relacionada ao poder executivo ou ao poder legislativo. Eles podem abrir o processo, muito menos o Ministério Público, eles podem abrir o processo, eles podem julgar e eles podem executar. E esse é o problema do STF hoje, principalmente. E o que faz com que o Alexandre de Moraes tenha todo esse poder. Não só ele, mas todo mundo lá do STF. Então basta você tecer alguma crítica ao STF aqui na internet que pronto, eles podem te ferrar. Porque, na opinião deles, o fato de eu estar aqui na minha casa significa que eu estou lá dentro do STF. E só o fato de eu estar tecendo críticas a eles, basta isso para eles quererem me ferrar, me censurar, entendeu? E o que eu acho desse tipo de comportamento em relação à censura, nesse caso específico, é óbvio que eu sou contra. O fato de eu estar tecendo uma crítica ao STF, ou de uma pessoa falar que o STF não representa ele, de que ele não confia na idoneidade do STF e dos ministros, não é motivo para censura. Ninguém tem que ser censurado por tecer críticas a atitudes feitas pelos ministros do STF. É lógico que você promover o fechamento do STF, você promover algum tipo de violência que vá de contra
a própria existência e o funcionamento pleno do STF, isso é um atentado à nossa democracia. E geralmente é isso que é utilizado pelos ministros do STF na hora de censurar uma pessoa. Muitas pessoas ficam falando que eles censuraram o cara porque ele tinha uma opinião diferente, mas se você for ver a moção, na hora que você corre atrás do texto para saber a justificativa, eles sempre vão usar que eles estavam defendendo a democracia, que eles estavam defendendo a repartição do poder. Geralmente eles acusam a pessoa de ter cometido um crime. De uma forma disfarçada? Sim, é de uma forma disfarçada. Só que, infelizmente, eles acabam burlando lá, eles acabam, de alguma forma, fazendo um xadrez 5000D lá para poder encaixar isso de alguma forma que, sei lá, se encaixe uma possível possibilidade de se mover uma moção de censura. Só o fato de eu estar falando as coisas aqui, eu corro risco de ser censurado. A chance é pequena porque o meu canal é pequeno. Mas se por acaso eu fosse um canal grande, só o fato de eu estar apontando isso aqui já seria um motivo de eu ser censurado. Apesar de eu não estar tecendo críticas diretamente ao STF, eu estou citando exemplos do que poderia me ferrar. Eu não estou falando isso de forma ativa, não estou realmente dizendo o que eu penso do STF e dos ministros dele, ou do Alexandre de Moraes. Apesar de eu não estar dizendo isso de forma direta, sim, eles podem me censurar. O problema não é você ser a favor ou contra a censura. O problema é quando você usa a censura de uma forma para calar o seu opositor. Esse é que é o negócio. E agora que o Alexandre de Moraes ainda resolveu fazer uma listagem de palavras que, na opinião, sei lá de quem, da onde que eles tiraram, né, que não deveriam ser mais usadas, como, por exemplo, esclarecer um assunto, por conta que se esclarecer é uma coisa boa, quer dizer que enegrecer é uma coisa ruim. Falar que você está denegrindo a imagem de uma pessoa. Eu não lembro agora de cabeça quais são as palavras, mas mais pra frente, quem sabe, eu busque essas palavras e a gente faça um novo vídeo falando sobre esse negócio. Mas o que me assusta é que muitas das justificativas de certas palavras estarem sendo proibidas é baseado no seguinte: nós sabemos que essa palavra não possui origem histórica que denote que há um preconceito, mas vamos tirar, vamos proibir porque nós não gostamos disso. Isso é autoritário, pessoal, isso é fundamentalista. Não existe um porquê, não existe uma explicação. Porque como eles mesmos falaram, em todas as justificativas, não tem motivo. Apenas não gostam, apenas não querem. Aqui, por sinal, ignora aquele saco de lixo ali, eu tava na mudança, eu li os comentários e vim correndo fazer esse vídeo aqui. Mas é isso, vídeo rapidão aqui só para esclarecer esse negócio, porque tá muito chato, gente. O fato de eu ser a favor de censura em determinados contextos por conta das consequências das ações e do discurso de uma pessoa não quer dizer que eu seja a favor do STF. Isso é burrice, gente. Isso é ser retardado. Na hora que você... Eu vou repetir mais uma vez. Quando você for fazer uma análise moral da ação e discurso de uma pessoa, você tenta identificar o que motiva a pessoa, o meio que ela usa, a finalidade e possíveis consequências. Só o fato de eu concordar com a censura em determinados momentos não é para você presumir o que me motiva, o que eu pretendo e forçar uma consequência. Não adianta absolutamente nada você forçar uma consequência. Você não está sendo pior do que petista, você não está sendo pior que bolsonarista, você não está sendo melhor do que nenhuma dessas corjas de gado de político, de boqueteiro de político. Olha só, eu perdi as estrebeiras de novo, mas quer saber? Eu não vou editar esse treco não. Porque pra mim é o que esse pessoal é.